mora. Entoemos o hino 277. Tens achado em Cristo plena salvação? Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha lava de teu coração. Este sangue eficaz de Jesus salve está, limpa está. Sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz, do pecado foste sempre vencer, como foi teu bendito Jesus, salve está. Terás roupa branca quando vier, foste limpo na fonte de amor, estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador, salve está, limpa está, pelo sangue. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e luz, poder, fitos olhos na cruz do Senhor, bela fonte sai que te enche de prazer, que te faz de vida e vigor, salve está, pelo sangue. Tens teu corpo mais alvo que salve está, pelo sangue.
Tens teu coração mais alvo que foste ali no sangue eficaz. Graças a Deus. Convido a igreja para a leitura da palavra de Deus no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4. A quinta visão, castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei disso ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Estaremos orando, agradecendo a leitura que o Senhor nos deu. Pai Celestial, te damos graças para a leitura bíblica da Tua Palavra e pela oportunidade de ouvi-la, e te pedirmos que ela tenha livre curso em nossos corações e que por todos nós ela seja glorificada. Desfaz as obras do inimigo contra nossas vidas, une os nossos corações ao temor do Teu nome, nos concede graça, prudência e sabedoria para atravessarmos as plagas deste deserto. Deus justo e santo, continua abençoando o Teu povo com paz e com permanência na Tua casa. Tudo Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, faz alguns anos que um nobre companheiro passou aqui, cooperou conosco. Hoje nós vamos ouvi-lo outra vez. Queridos irmãos, com alegria também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho do Senhor, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 36. Capítulo 7, versículo de número 36. E eu quero agradecer a Deus por me conceder a oportunidade de estar aqui junto dos irmãos mais uma vez. Agradecer a Deus pela vida do pastor José Carlos, do pastor Álvaro, também do pastor Daniel, ao irmão Nildo, se estiver nos assistindo também, Deus abençoe. Está aqui com
minha família e também minha palavra de respeito, todos os pastores, obreiros e a toda a igreja aqui em João Pessoa. Capítulo 7, versículo 36 até o 50, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, que vai dizer assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse Jesus à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Queridos irmãos, se desejarem deixar sua Bíblia aberta para acompanhar, os irmãos fiquem à vontade. Irmão Wilson gostaria de compartilhar com vocês esse texto da palavra que ora nós tivemos a oportunidade de ler, onde trata-se de mais uma das obras maravilhosas realizadas pelo Senhor Jesus quando Ele caminhou na terra. Mas precisamente Ele vai perdoar os pecados de uma pessoa, aqui de uma mulher. E é interessante porque o Evangelho do Senhor Jesus que Lucas escreveu, ele valorizou, irmãos, e ele deixou claro a importância que as mulheres tiveram no ministério terreno do Senhor Jesus. Por exemplo, Lucas ele vai falar acerca de Maria, Lucas vai falar acerca de Isabel, Lucas vai usar a expressão as filhas de Jerusalém, Lucas vai falar sobre a mulher encurvada, Lucas vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue, da filha de Jairo, da viúva de Naim, aqui da mulher pecadora. Então ele deixa muito claro a importância que as mulheres tiveram no ministério terreno do Senhor Jesus. E aqui, mais precisamente, Jesus vai perdoar os pecados de uma mulher. E é interessante porque este fato, irmãos, não aconteceu dentro de um templo. Queridos obreiros, este fato não aconteceu dentro de uma sinagoga, esse fato não aconteceu na rua, mas esse fato aconteceu dentro de uma casa. Quem desejar, o primeiro versículo que a gente leu, que é o 36, a Bíblia vai dizer assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Então é interessante porque nós temos aqui um convite. E esse convite, queridos irmãos, não foi um convite, como eu posso dizer, aleatório. Esse convite não foi um convite: se não tiver lugar para jantar, janta lá em casa. Se não tiver lugar para comer, come lá em casa. Por que não? Porque começou dizendo assim: e rogou-lhe. Essa palavrinha rogar, irmãos, tem um significado. E rogar significa pedir com insistência.
Então ele não convidou uma vez, ele insistiu, rogou-lhe: come lá em casa, come lá em casa, come lá em casa. Aí a gente procura entender melhor o que foi que levou esse homem aqui a rogar, a pedir para Jesus ir comer na casa dele. Ele queria uma mudança de vida. Eu li o texto inteiro, do 37 ao 50, para deixar claro que não. Ele queria uma transformação na vida dele. A gente leu todo o texto para deixar claro que não. Se ele não queria mudança e ele não queria transformação, por que ele insistiu para Jesus ir comer na casa dele? Irmãos, o próprio capítulo 7 vai responder. E responde com a história de outra mulher. Quem desejar? Capítulo 7, versículo de número 11. Capítulo 7, versículo 11 até o 17. Eu só vou citar para a gente não ler todos os versículos. Vai contar a história da viúva de Naim. A mulher que já era viúva tinha perdido o único filho que ela tinha. Aí a Bíblia vai dizer que ela estava indo sepultar o filho, e com ela ia uma grande multidão da cidade. A mesma Bíblia vai dizer que com Jesus estava chegando uma grande multidão. Os irmãos aqui, que já têm muito mais tempo de experiência, caminhado do que eu, vão lembrar muito bem. Em tempos de culto ao ar livre, era muito ministrado sobre a viúva de Naim. A caravana da morte se encontra com a caravana da vida. A caravana da tristeza se encontrou com a caravana da alegria. A Bíblia diz que Jesus se move de compaixão para com aquela mãe e disse para ela assim: não chores. Lembram que a Bíblia está dizendo aí? Os que levavam o esquife pararam. Jesus toca naquele local e fala com o moço e diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. Ele não levantou, mas a Bíblia vai dizer a ele que ele sentou e começou a falar. Oh, glória a Deus! Quando ele senta e começa a falar, a Bíblia vai dizer aí, irmãos, que Jesus entrega ele vivo para sua mãe. E a mesma Bíblia vai dizer que então se apoderou de todos, no versículo 17, um grande temor. E eles dizem assim: Deus levantou um profeta e visitou o seu povo. A minha vontade de dar glória a Deus é que esse mesmo Jesus está aqui através do Espírito Santo para nos abençoar. Aí, irmãos, depois que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, é tranquilo de entender. Qual é o nome mais comentado, irmãos? Jesus. Qual é o nome mais citado, irmãos? Jesus. E vamos ser bem sinceros, é isso que vai fazer esse homem aqui insistir para Jesus ir comer na casa dele. Queria mudança de vida? Não. Queria que as pessoas soubessem que o homem que ressuscitava mortos estava comendo na casa dele. E vamos ser bem sinceros, quem não quer preparar uma janta para um homem desse? Quem não quer preparar um café para uma pessoa dessa? O homem para a cerimônia fúnebre, ressuscita quem tinha falecido. Quem não quer receber uma oração de uma pessoa dessa? Agora, a minha vontade de dar mais um glória a Deus é que Jesus aceitou o convite dele e foi. Oh, glória a Deus! Por quê? Porque ele tinha obra para realizar naquela casa. E nós da Igreja Assembleia de Deus, no mínimo, temos que ter decorado 3 atributos do Senhor de ponta de língua, não é? Que Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então nós acreditamos que Jesus sabia que naquela casa Ele tinha uma obra maravilhosa para realizar. E como Ele tinha obra para realizar naquela, Ele tem obra para continuar realizando nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Ele aceita o convite dele e vai. Agora perceba, antes da Bíblia dizer o nome da pessoa que convidou, a Bíblia vai dar o título da pessoa que convidou. Observe o versículo 36, irmãos. O que é que a Bíblia vai dizer? Então rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Sei que a maioria dos irmãos sabem, mas só a título de informação para a gente entender melhor. Fariseu não é nome, não é sobrenome, uma espécie de partido religioso da época. Nesse tempo tinha alguns: fariseu, saduceu, zelotes, essênios, cada um com sua linha de interpretação de escritura. Um acreditava em anjo, outro não acreditava. Um acreditava em ressurreição, outro não acreditava. E por aí vai. Mas é muito difícil você ouvir numa conversa alguém dizer assim: conhece fulano? Conheço. Fique esperto que aquele lá é um essênio. Fica esperto que fulano é um saduceu ou um zelote. Mas fariseu a gente ouve. Conhece fulano? Conheço. Pé atrás, hein? Por quê? Porque ele lá é um fariseu. Por que a gente associou e levou isso a algo negativo e leva até hoje?
Porque Jesus pegou firme com essa categoria, João Batista pegou firme com essa categoria, porque alguns dos fariseus até oravam, mas o problema é que orava em pé meia hora nas esquinas, para todo mundo passar, ver ele orar e elogiar. Então o Senhor deu uma doutrina e disse: quando vocês orar, não precisa se mostrar não, entra no quarto, fecha a porta e ora, que teu pai vai receber. Não quer dizer que é errado alguém saber que a gente ora, o errado é querer se fazer de coitado para ser elogiado. Alguns dos fariseus até jejuavam, mas andava tudo destrambelhado. Jesus deu uma doutrina neles, ele disse: quando você jejuar, vê se penteia o cabelo e tira a remela do olho. Vocês não estão jejuando para o homem ver, tem que jejuar é para Deus ver e para Deus receber. Esse era o tipo do naipe da cidadão que convidou Jesus para comer, mas ele foi, porque ele tinha obra para realizar naquela casa. Eu vou repetir, ele também tem obra para realizar nessa noite, em nome do Senhor. Quem pode adorar a Deus se quiser e desejar? Aleluia. Ele aceitou o convite dele e foi. Aí a Bíblia vai dizer, ainda no 36, que Jesus assentou-se à mesa. E no 36 a Bíblia não apresenta a mulher que foi perdoada. Pode observar, no 36 a Bíblia não apresenta ela. A Bíblia apresenta ela no 37. O 37 a Bíblia vai dizer assim: e eis que é uma mulher da cidade. Depois do cidade aí vai ter uma vírgula, porque até aqui é mais uma moradora. Mas depois da cidade vai dizer uma pecadora. Aí muda o nosso olhar sobre ela. Porque que muda? Todos os adultos entendem. Quando diz pecadora aqui, literalmente está dizendo que ela é uma meretriz daquela cidade. Aí muda o olhar. Porque se tinha uma casa que ela não seria bem-vinda, era a casa do religioso. Se tinha uma casa que ela não seria bem recebida, era a casa do fariseu. Mas eu vou ser bem sincero, a minha vontade dá não, mas 2, glória a Deus, é o que vem depois. A Bíblia vai dizer assim, ó: sabendo que ele estava lá, ela foi. Oh glória! Sabendo que ele estava lá, ela foi. Ela está dizendo: eu não sou bem-vinda, mas também não vou perder a chance. Eu não sou bem-vinda, mas eu não vou perder a oportunidade. Eu não sou bem-vinda, mas eu não vou deixar minha chance passar. Meu irmão, com todo respeito, eu creio que essa segunda-feira é uma segunda-feira de resposta de Deus para pessoas que chegaram aqui, que pode ser resposta de Deus para pessoas que assistem também o culto aqui, como eu assisto toda segunda-feira. Talvez, irmãos, eu quero te deixar uma palavra: tem oportunidades que vão aparecer uma vez só. Então, com todo o respeito do mundo, aproveite a oportunidade que Deus te dá, que ela pode não aparecer de novo. Você pode receber essa palavra? Vamos aproveitar as oportunidades. Ela vai, e quando ela vai, ela não vai de mãos vazias. 37 ainda, a Bíblia vai dizer: levou um vaso de alabastro com unguento. Quem nunca deu glória a Deus com aquele louvor? Para te adorar, para te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro eu quero te oferecer. Me humilha aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Pode ver, quando a gente canta isso, a gente dá muito mais glória a Deus quando fala a palavrinha alabastro do que quando fala a palavrinha unguento. Só porque alabastro era o material que era feito o vaso que a mulher levava, uma espécie de gesso bem fininho, usado para fazer pote, garrafa, vaso, pequenas esculturas. E dentro do vaso de alabastro tem um líquido chamado de unguento, uma mistura de várias especiarias feitas por um boticário, que não era marca, era profissão, uma espécie de farmacêutico da época, e que tinha muita valia. E aí me dá vontade de dar agora 3 glória a Deus, porque o que ela tinha de mais importante materialmente, ela levou para colocar nos pés de Jesus. Viu? Se eu tenho glória, coloque nos pés dele. Eu tenho aleluia, coloque nos pés dele. Nosso lugar não é no banquete do fariseu, mas é aos pés de Jesus, adorando e bendizendo ao seu santo nome. Aleluia. Quando ela tem essa atitude, olha como ela começa bem. 38, irmãos, observe o 38, o que a Bíblia vai dizer lá: estando por detrás aos seus pés. Isso já me dá vontade de dar glória a Deus de novo. Ela começou muito bem. Ela não foi parar na frente nem do lado, ela foi parar atrás. Quando eu vou atrás, o Senhor na frente, tudo dá certo. Agora quando eu quero ir na frente, quem aparece sou eu, meu jeito, meu estilo, meu vocabulário. Agora quando eu vou atrás, Ele vai na frente, abrindo o caminho, tirando os espinhos, derrubando a muralha. Aleluia. É por isso, irmãos, que em qualquer área da nossa vida, qualquer área, não é só no contexto aqui ministerial, qualquer área, contexto aí profissional, familiar, social, na
sociedade, jamais tome a frente de Jesus. Sempre vai atrás. Senhor, vai na minha frente. Senhor, vai na minha frente. Senhor, eu vou conseguir se tu me ajudar. Aí ele: tá bom, meu filho, eu vou na frente, eu vou tirando todo o entreveiro, meu nome vai ser glorificado. Quem pode adorar ao seu nome? Oh glória! Ela vai parar atrás de Jesus. E observe no 38 o que ela faz, irmãos: estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Não tem como ficar 2 horas aqui sem pelo menos dar uma aleluia, não é verdade? Ela vai parar nos pés de Jesus, chora, beija, pega o cabelo para secar o pé. As irmãs sabem melhor do que a gente, cabelo não seca pé molhado. Mas ela pega o cabelo dela para colocar nos pés de Jesus, que é o que tinha de mais importante no corpo de uma mulher valorizada nesse tempo, era o cabelo. Ela está querendo dizer: eu te ofereço o que eu tenho de melhor materialmente, que é unguento, mas eu também te ofereço o que eu tenho de melhor no meu corpo, que é o meu cabelo. Porque eu não quero te servir pela metade, eu quero te servir por completo. Porque com Deus ou é ou não é, ou é verdadeiro ou é falso, ou é céu, inferno, é derrotado ou é vitorioso. Mas graças a Deus que estamos no lugar de pessoas que são mais do que vencedores. Quem pode adorar ao nome de Jesus? Ela tem essa atitude maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E quando ela dá praticamente essa aula de adoração, irmãos, a gente entende biblicamente, bem tranquilo, a gente entende a prova que o homem que convidou Jesus para comer era interesseiro, que o homem que convidou, que insistiu para Jesus comer, era falcatrua. Por quê? Está no 39, se não vejamos o 39, vai dizer: quando isto viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo dizendo... Pior estágio de um fofoqueiro é quando ninguém mais dá trela para as murmurações dele, ele murmura com ele mesmo. Ele está falando para ele mesmo, falava consigo mesmo. O que ele falava consigo mesmo? Dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Sabe o que ele está dizendo para ele mesmo? Convidei a pessoa errada para jantar, convidei a pessoa errada para comer aqui em casa. Esse aí não é profeta coisa nenhuma, porque se fosse, ia saber quem é essa mulher aí que está tocando nele. Deu para perceber, irmãos? Obreiros queridos, igreja, ele armou toda uma situação para Jesus falar aquilo que ele queria ouvir. É antigo, mas é bom relembrar: Deus não fala aquilo que eu quero, Deus fala aquilo que eu preciso. Deus não fala aquilo que eu quero ouvir, Deus fala aquilo que eu preciso ouvir. Ele armou toda uma situação, com todo o respeito do mundo. Nunca arme uma situação para receber uma pseudo-profecia, porque é aquilo que a gente deseja, que a gente quer. Porque Deus fala é aquilo que a gente precisa, meus amados. E você que Deus usa, nunca veja aquilo que Deus não está te mostrando para ganhar nada. Tudo está nas mãos de Deus, e Ele faz quando Ele quer e desejar. Glória ao Senhor. Ele armou toda uma situação, e quando Jesus chegou, ele disse: isso aí não é profeta coisa nenhuma. Se fosse a saber quem é essa mulher aí que está tocando nele, é uma pecadora. Perceba que até aqui nós só temos o título dele, é um fariseu. Mas vamos observar o versículo seguinte, Jesus revelando o nome dele. Versículo de número 40, a Bíblia vai dizer assim: e respondendo Jesus disse-lhe: Simão. Simão era um nome muito comum nesse período de tempo. Simão Pedro, Simão Cirineu, e por aí vai. Tem época na igreja também que vê uma leva, parece de nome tudo igual. Tem uma época que é Lourenço, depois vem uma época de Enzo. Eu apresentei um bocado de Noah, já tive a oportunidade. Não nasce mais é Gervásio, é difícil nascer, né? Mas os nomes modernos. O que nunca vai sair de moda no Brasil, pode perceber, Maria e José. Todo lugar tem, que nós temos o pastor José, nós temos aqui irmã chamada Maria, com certeza, nome muito comum até hoje, porque é uma herança, isso aí é culturalmente muito forte. Jesus vai revelar o nome e vai dizer: ô Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Isso é maravilhoso,
Porque quando ele tem uma coisa para dizer, ninguém impede ele de falar. Quando ele tem algo para dizer: ô Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Para o Lázaro ele disse o quê? Saia para fora. Para a mulher encurvada ele disse: vá para casa que a tua filha está liberta. Para o homem da mão mirrada ele disse: vem para o meio e estende a mão. Para Cananeia ele disse: a tua fé te salvou. Para você ele está dizendo: receba o que eu tenho reservado para você. Receba. Para o cego ele disse: vá em paz, receba o que eu tenho reservado para você. Quem pode glorificar ao nome de Jesus? Uma coisa eu tenho para te dizer. Quando Jesus fala para ele isso, uma coisa eu tenho para te dizer, observe o jeito que eu vou ler. Olha a intenção dele, como ela é errada. Olha como você pega quem está com a intenção errada de longe. Quando Jesus disse: uma coisa eu tenho para te dizer, ele respondeu e disse: dize a mestre. Falso é terrível, né? Dize a mestre, vai me elogiar. Fala, mestre. Você já pega de longe, irmãos. Fala, mestre, me diga, vai me elogiar. Olha o assunto que Jesus vai puxar, versículo 41. Olha o assunto que Jesus vai puxar. Ô Simão, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Olha o assunto de Jesus: credor e devedor. Quem é o credor da história, irmãos? Deus. Quem é os 2 devedores? A mulher que devia 500 e ninguém queria chegar perto, e o fariseu que achava que estava garantido, mas devia 50. E aí me dá vontade de dar não 3, mas 4, glória a Deus, porque Jesus disse: não tendo eles com que pagar. Quem devia 500 não tinha para pagar, mas quem devia só 50 também não tinha. Por isso que aqui está todo mundo niveladinho no mesmo barco. A diferença é quanto a gente devia. Um devia mais, outro devia menos, mas quem foi perdoado e pode glorificar a Jesus? Isso é maravilhoso de entender. Os irmãos, com todo respeito, a minha filha está ali no colo da minha esposa, tem 5 anos de idade. As nossas crianças aqui não são netas de Deus. Mesmo crescendo na igreja, irmãos, Deus não tem neto e nem bisneto, Deus tem filhos. E nossas crianças, mesmo crescendo na igreja, um dia tem que tomar a decisão deles. Um é com 5, outro é com 7, outro é com 10, outro é um pouco mais. Pai, mãe, vovó, tio, tia, quem criou, o que? Hoje eu vou aceitar Jesus. Quer dizer o que? Devia 50, mas está pago. Mas quem é que devia 500? Provavelmente a maioria que está aqui. Não era nem mais nessa terra eu posso estar de férias lá em João Pessoa, mas eu vou pegar um culto, eu vou levantar a mão e vou dar glória a Deus, porque eu já devia 500. Veio a pandemia, foi a pandemia, alguns irmãos o Senhor levou para a eternidade, mas Ele me deu uma oportunidade. É por isso que eu estou aqui levantando a mão e dando glória ao nome de Jesus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Aleluia. Por isso que é maravilhoso, é bom demais. Por exemplo, nossa experiência pessoal jamais pode ser uma regra de fé, né? Nossa experiência não é regra jamais, mas a gente tem que entender. Eu, por exemplo, tenho 39 anos de idade. Eu tomei minha decisão para Jesus, irmãos, com 17 anos de idade, depois que eu perdi meu pai e a minha mãe. Meu pai e a minha mãe, eles morreram esmagados por uma bobina. Sabe aquelas bobinas que vão em carreta? Aquelas bobinas de aço, que só vai 2 na carreta. Rolou de cima da carreta uma bobina daquela, caiu bem assim na frente, ou do lado do carro do pai. Ele bateu de frente. Na hora que deu o impacto, morreu meu pai e a minha mãe na hora, irmãos. Eu tinha 17 anos de idade. Quando eu pensei que era o meu final, que eu ia ficar sozinho, aquele que não dorme estendeu a sua mão de misericórdia, e eu estou aqui pregando para vocês. Eu aceitei Jesus, fui morar com a minha tia lá no bairro Cidade Mineira Nova, lá em Criciúma, Santa Catarina. E quando eu fui morar com a minha tia, depois de um ano assim de fé, eu estava numa santificação na igreja, e o meu pastor, presbítero Altair Cesário, disse assim: Deus tem uma obra com esse jovem ali, com o irmão Wilson. E Deus falou comigo. Eu já sabia o que era pregar, ser auxiliar. Eu disse: eu vou ser auxiliar. Sabe o que ele disse para mim? Deus falou para mim que você vai ser o porteiro da igreja. Ele puxou um crachá assim. Eu fui porteiro dos 17 para 18 até
até 21 anos de idade quando eu casei. Entrei na mocidade, conheci a regente do vocal, que é a minha esposa, e eu todo faceiro, orando, preparando para pedir para namorar com ela. Quando eu fui pedir, achando quem era a mãe dela, era a irmã dela. E eu nunca imaginava que eu ia achar uma pessoa na mesma situação que a minha. Ela também tinha perdido o pai e também tinha perdido a mãe. Eu nunca imaginava que ia achar alguém na mesma situação. Mas a minha vontade da glória a Deus é que a gente devia 500. Mas Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu estou aqui para dizer para você e para quem me ouve que a gente devia muito, mas a misericórdia de Deus é a causa de a gente não ser consumido. É por isso que a gente vem segunda, vem terça, vem quarta, vem quinta, vem sexta, vai sábado, vai domingo, vai de manhã, vai de tarde, vai de noite, vai de madrugada, e a gente diz: por que você faz isso? É porque eu devia 500, ele teve misericórdia. Alguém pode glorificar a Jesus? Isso é maravilhoso da gente querer entender. Um devia 500, outro devia 50, todos foram perdoados. Me diz uma coisa, Simão, qual deles o amará mais? Olha o que Simão vai responder no 43. Olha o que o Simão vai responder no 43. E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Irmãos, eu estou falando até agora para os irmãos. A gente já veio do 36 até o 43. E observe que coisa interessante. Até agora, Jesus não falou com a mulher. Jesus não trocou uma palavra com ela. Mas a minha vontade de dar logo é 5 glória a Deus. É que não falou, mas ela também não saiu dali. Ei, glória! Não falou, mas eu também não saio. Minha família ainda não voltou, mas é daqui para o céu. Permaneço no altar. Meu milagre ainda não chegou, mas eu não saio da presença de Deus e da igreja. A porta ainda não abriu, mas é daqui para o céu, levantando a mão e dando glória. O milagre ainda não chegou, mas nada me tira da presença de Deus. Aquela bênção ainda não chegou, mas eu estou firmado na rocha. Quem pode adorá-lo? Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. É daqui para o céu, levantando a mão e dando glória ao nome do Senhor. Aí, irmãos, observe o 44. O 44 parece que Jesus vai falar com ela, mas não vai. Parece, mas não vai. 44 vai dizer assim: e voltando-se para a mulher. Vai falar, só pode, tem uma vírgula. Voltando-se para a mulher, disse a Simão. Voltou-se para ela, mas disse para o Simão. O que ele disse? Vês tu essa mulher? Uma pergunta. Estás vendo ela? Tô, não era nem para te estar perto, Senhor. Não era nem para chegar perto. Isso aí é meretriz, cuidado. Fique esperto. Simão, vou te falar 3 coisas que era para ti ter feito, não fez, ela fez no teu lugar. Vamos observar? Versículo de número 44 ainda em diante. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. 3 coisas que era para ele ter feito, não fez, ela fez no lugar. Não ofereceu água, além de um ato de humildade. Eu estava querendo dizer com essa atitude: não te considero morador, te ofereço água para os pés porque eu te considero de casa. Acho que tem um dito que não é só lá na nossa região, é no Brasil inteiro. Quando a gente quer muito a presença de uma pessoa e essa pessoa tem liberdade para vir na nossa casa, a gente costuma dizer assim: ó, irmão fulano, a hora que tu quiser chegar aqui em casa, pode vir. Para ti aqui não tem tramela, nem na cerca, nem na porta, e o cachorro é banguela. Pode chegar aqui a hora que tu quiser, porque tu não é visita, você é de casa. Eu te considero morador. Ele não ofereceu água. Não me deste ósculo, que era o beijo no rosto que comprovava a amizade verdadeira e sincera. Não derramasse óleo sobre a cabeça, o óleo de oliveira, que estava querendo dizer: mesmo a casa sendo minha, enquanto tu estiveres aqui, a tua vontade vai ser feita antes da minha. Se ele é o governador da nossa casa, a gente é dependente dele, a gente levanta a mão e diz glória para ele. Não me deste água, não me deste ósculo, e não
me ungisse a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Para a gente encerrar, 47, por isso te digo, que os muitos pecados dela estão perdoados, porque muito amor, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Sabe o que a Bíblia vai querer dizer no versículo de número 48? E disse Jesus a ela: os teus pecados te são perdoados. Receba uma palavra nessa segunda-feira. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Saia daqui livre, levantando a mão e dando glória a Jesus. Comece teu ano limpo, abençoado, cheio da presença e da glória de Deus. Quando Jesus perdoou os pecados dela, 49, os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Quem é este que até perdoa pecados? Na tabela, quem ele acha que é? Ele não acha, irmão, ele é. Oh glória! Quem ele acha que é que pode perdoar pecados? Se tu dá ouvido para essa turma aqui, você nunca vai ter nada, ser nada, conseguir nada. Mas olha para Jesus, coloca o foco nele e vai caminhando e cantando, glória ao Senhor. Enquanto a turma da mesa batia a cabeça, quem ele acha que é? Vê se os 50 não dá vontade de dar uns 50, glória a Deus. E disse Jesus para a mulher: a tua fé te salvou. Oh glória! Não, mas quem está aqui perto não bota fé, mas é a tua. Não, quem está aqui na rua não está botando fé, mas é a tua. Não, quem está na empresa não está acreditando, mas é a tua. Não, quem está na volta não está crendo, mas é a tua. Quem pode adorar ao nome de Jesus? E ele termina dizendo: mulher, vai. Como é que eu vou? Atribulada? Não. Derrotada? Não. Angustiada? Não. Como é que eu vou? Vai em paz. Vai em paz, porque aquilo que você veio buscar, você vai levar. Quem pode receber essa palavra? Já que levantou a mão, se quiser por 10 segundos, está lindo demais, olha aqui em cima. Receba essa palavra, receba aquilo que Deus tem reservado para você nessa noite de segunda-feira. Quem pode crer nisso? Se quiser, feche a sua mão assim, dê o melhor glória a Deus que você puder nessa noite. Deus abençoe a sua igreja. Muito obrigado, pastor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Louvemos a Deus pelo culto tão abençoado. Queremos, seguindo a orientação do nosso pastor, apresentar esta criança a Deus e os seus pais também, e agradecer pelo culto. Oremos todos. Querido e amado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te louvar, Senhor Deus, pelo dia de hoje, por esta rica oportunidade que tem nos dado, Senhor, de participar deste culto, Senhor Deus, louvando e glorificando o teu nome, ouvindo, Senhor Deus, louvores que glorificam o teu nome, e a palavra, Senhor Deus, que veio, ó Pai, trazendo aquilo que a gente precisa ouvir.